Fala pessoal, hoje eu vou fazer um ranking dos melhores vilões de Pop Playtime. Nesse vídeo eu vou analisar vários personagens como Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, Catnap, o Protótipo, Yarnab, Dr. Halley Sour, Little of Braids e vários outros. Eu vou levar em conta, né, nesse ranking, três coisas principais: o quão assustador o vilão é, a importância dele para a história da fábrica da Playtime Company e para a história do próprio jogo em si, e o quão marcante ele foi no jogo. Então já deixa o like e vamos começar. Para mim, o último lugar dos vilões fica o Yarnab. Por quê, galera? O Yarnab é um personagem interessante, o design dele é bem diferente e combina com a ideia de brinquedos da fábrica, né? Ele é muito legal, o Yarnab. Porém, ele não foi muito marcante para a história do jogo em si e para a importância da Playtime Company, né? E agora, galera, vem o Doutor. O Doutor, para mim, ele vem em B. Porque ele é o Dr. Halley Sour. O Harley Sour foi um dos principais caras lá da fábrica. E aconteceu alguma coisa lá com ele que ele se voluntariou para ser experimento. Ele virou doutor. E pra mim, ele é muito marcante, ele é assustador, as cenas dele são bem assustadoras, dá muito medo. E ele é muito importante pra história, porém, tem personagens que são melhores. Agora, a Lily Lovebraids. A Lily Lovebraids, ela tem um conceito bem estranho e até perturbador dentro do universo do jogo. Porque, tipo assim, eu vou colocar ela aqui em C, porque ela não causa tanto impacto quanto os que estão pra vir agora. E ela não tem muita importância para a história da fábrica, porém, naquela parte do escuro lá dela é muito assustador. E agora, galera, vem os melhores vilões, tá? Mommy Long Legs, vou colocar no A. A Mommy Long Legs, tinha uma importância muito grande para a Playtime Company. Por quê? Porque ela cuidava das crianças antes delas irem pro berçário, né? Ela ficava lá na estação de trem, vendo as crianças fazendo jogos e tudo mais. Então ela é importante, né? Ela é muito importante. Agora, galera, por próximo vai vir o Catnap. E é claro que esse aqui é um dos melhores vilões da Playtime e eu vou ter que colocar ele em S. Por quê? Porque isso aí tem pouca coisa pra falar. Ele é muito assustador, tá? Pra mim, o design dele é o design mais assustador de vilões de todos, tá? Isso porque, né, ele tem um capítulo inteiro focado nele e ele é muito importante também para a história do jogo, né? Porque as crianças tinham pesadelos e tudo mais quando elas compravam o Catnap. E aí, galera, vem outro personagem muito importante, que é o Protótipo, o famoso experimento 1006 que ficou muito tempo sem ser revelado. E aqui eu vou colocar ele no top S, porém, ele pra mim é o top 2 e o Catnap é top 3. Por que ele é top 2? Porque o Protótipo é provavelmente o maior mistério de toda a história de Pop Playtime. E ainda a gente sabe pouco, por mais que tenha lançado o capítulo 5, né? E a gente teve a revelação do rosto dele e tudo mais. Ele ainda tá muito abafado aí, a história dele, né? Ainda tem muita coisa pra gente saber mesmo sobre ele, né? E ele também foi o primeiro experimento que a gente tem, né? Que a gente tem registro. E ele foi o perfeito. Ele é o original. O primeiro e único que deu certo, pelo que a gente sabe até agora, né? E ele é muito importante pra Playtime por causa disso. E o visual dele, cara, ficou extraordinário. Por isso colocou ele em segundo lugar. Porém, sem mais enrolação, bora pro primeiro lugar. Huggy Wuggy. Tá. Mas por que pra mim o melhor vilão de todos é o Huggy Wuggy? Por quê, cara? O Huggy Wuggy, ele não é só um vilão pra Mob Games, pra Playtime, pra Playtime Company. Ele é uma marca. A história não teria chegado onde ela chegou se não fosse pelo Huggy Wuggy. Tá? Tanto que o Huggy Wuggy ele é tão importante para a história que ele apareceu por mais que indiretamente em todos os capítulos. No capítulo 3 teve o Nightmare Hug, e no capítulo 2 eles tiveram que colocar os mini Huggy Wuggs, né, para causar mais aquele impacto de Huggy Wugg. No capítulo 1 tem a parte principal dele, né, que ele é o primeiro vilão que aparece lá e tudo mais.
E no capítulo 4 ele aparece no finalzinho, já voltando, mostrando aquela volta que todo mundo queria, que todo mundo tava imaginando, né? E porém, a volta dele foi um negócio muito inesperado, né? A gente tava dentro de uma sala, tudo mais, aí ele aparece lá, pô! Aí começa a bater na porta de um jeito super, super maneiro, tá? Muito bom. E não é só ele ser uma marca pro Pop Playtime em si, né? E sim, galera, porque ele é o Huggy Wuggy, né? Ele é assustador. Quando o jumpscare dele foi literalmente, né? Se você for no YouTube e pesquisar jumpscares, o jumpscare do Huggy Wuggy vai ser o que mais vai dar medo. Porque é o primeiro jumpscare que você tem de todos na história do Pop Playtime. Ele é o primeiro jumpscare que você toma, né? Se você joga o jogo e morre, né? Na fase. Então, cara, é por isso, o design dele é muito assustador, ele tem um capítulo inteirinho focado nele, e o melhor de tudo, ele é extremamente importante pro Pop Playtime. E por que isso? Porque, né, ele foi experimento 1170, e cara, ele ficava lá no início da fábrica, né, e ele também tinha uns testes muito importantes. E ele é um dos principais porque ele foi literalmente o maior brinquedo, ou um dos maiores, se não o maior, né? O brinquedo que mais fez sucesso para a fábrica, ou seja, que em vendas o Huggy Wuggy foi o mais famoso, ou um dos mais, né? Porque a gente até agora não foi no próprio Pop Playtime, né? A gente ainda não foi revelado qual foi o brinquedo que mais vendeu. Se foi a Pop, se foi o Huggy Wuggy, se foi a Mommy Long Legs, se foi a Kissimmee, não foi revelado pra gente ainda. Porém, o Huggy Wuggy fica em top 1 por causa que desses três fatores, pra mim, ele é o melhor. Tá, ele é uma marca pra história do jogo, né? Ele simplesmente, o jogo não seria o que é hoje se não fosse por ele, né? Ele apareceu em todos os capítulos, ou seja, ele é muito marcante no jogo. Ele dá muito medo, porque, né, ele com um bicho correndo atrás de você na tubulação. Meu Deus do céu, o que é isso, né? E principalmente, ele é o que mais marca na história do jogo. Ele foi o brinquedo que deu muitas vendas, né? Ele teve uma participação na hora da alegria e tudo mais. Então, galera, pra mim, esse aqui ficou meu top de vilões, tá? Em último lugar, o Arnaby, porque ele não é ruim, mas e sim porque, né? Ele não tem um impacto muito grande na história, quase nada o impacto dele. E Lovebirds, porque é meio estranho, né? Porque, tipo, ainda não foi revelado muito sobre o motivo dela estar lá. E sim, a gente sabe que ela era a senhorita Gracie, que era ela que fazia as lavagens cerebrais nos outros brinquedos. Agora, no terceiro último lugar, né, vem o doutor. O doutor, ele é muito importante e muito impactante na história. E ele também dá medo. Porém, ele só não fica entre os primeiros porque tem vilões melhores. Os outros vilões são mais marcantes, mais importantes pra gente quando a gente tá jogando Pop Playtime, né? E aqui, em quarto lugar, vem a Mommy Long Legs. Ela era muito importante pra história. Ela foi um dos brinquedos que mais deu certo. Ela fica perseguindo a gente lá no capítulo 2 inteiro, vendo o que a gente tá fazendo toda hora. Então é muito bom. Em terceiro lugar fica o Catnap. O Catnap, ele dá muito medo pra mim. Ele é o vilão que mais deu medo de todos. Ele é importante pra história, né? Aquele lance das crianças terem pesadelos com ele e tudo mais, tá? E é isso, ele é muito bom e ele é o vilão favorito de muita gente, tá? E eu não julgo, tá? Porque, tipo assim, ele é mesmo um dos melhores, né? Se não o melhor. Porque o melhor eu digo em questão de quantidade de pessoas que mais gostam dele, né? E agora, em segundo lugar, vem o protótipo. Porque o protótipo, né, ele foi o original, ele foi o clássico. E o que ele foi um dos que apareceu, tipo, ele, por mais que seja uma participação direta nos 4 primeiros capítulos, ele apareceu em todos os capítulos, em fitas, pam, pam, pam. Foi que nem o Huggy Wuggy. Por isso ele ficou em segundo lugar. E ele também, o design dele ficou muito maneiro. Isso aí todo mundo tem que concordar. Agora, o Huggy Wuggy, ele fica em primeiro, porque ele não é, ele tem os mesmos fatores do protótipo, ele dá medo, ele é muito maneiro o visual dele. Eu gosto demais do visual do Huggy Wuggy, ele é muito marcante pra história. Durante o jogo, né, a construção da história, o Huggy Wuggy faz parte disso, né? Ele é realmente uma marca, né? E justamente por ele ser uma marca,
o Papo Playtime na Mob Games não teria sido o que ela é hoje se não fosse pelo nosso querido Hugwug, né? E é isso, galera. Se você gostou da minha tier list, dá um like, se inscreve. E se você não gostou, deixa nos comentários o que você mudaria ainda, né? Se você fizesse sua tier list. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Falou e fui!